medicação, assim como qualquer outra substância, né? Ela tem o seu efeito positivo, mas ela pode prejudicar muito. E o que eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade de entender. Se tu estás em processo, né, de um tratamento emocional, psicológico, não dá para ter só um ou só o outro, dependendo do caso. Mais aconselhado ainda é que, se for necessário se utilizar de uma medicação, não use só a medicação. Faça um tratamento combinado. Porque a ideia da medicação não é a gente utilizá-la como uma bengala, mas é utilizá-la como um recurso. Porque ela serve para quê? Ela não serve para tratar, ela serve para reduzir sintoma. Então, se ela reduz o sintoma, tu tem que entrar com uma intervenção para chegar na raiz do problema. E aí é onde a psicoterapia entra. Fala, gente, estamos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver escutando de madrugada também. Estamos aí com mais um episódio, então, do Infocast, episódio número 21. Estamos com uma convidada especial aí, vou deixar pro Matheus apresentar ela depois. Só fazer a nossa breve introdução, dizer que nós estamos aqui gravando mais um pouquinho de conteúdo aí para vocês, tomando um cafezinho da Mais Um Café, que é a maior cafeteria to go do Brasil. E temos em Caxias, não sei se a nossa convidada já tomou esse café, mas é um café muito bom. É um café especial, literalmente, né? Para pessoas especiais. Para pessoas especiais. E não é especial só por causa das pessoas, mas ele é especial pelo produto mesmo, né? Ele é o nível mais alto de café, digamos assim, né? Que tem. Então, realmente é um cafezinho de qualidade. Localizado na 18 do Forte, ali, para quem quiser tomar um cafezinho diferente, gelado, quente, com álcool, sem álcool. Então, várias opções. Não vou ficar muito perto do microfone, senão quando eu tô em cima do microfone. E, enfim, vou passar a palavra pro meu parceiro de podcast, Matheus, que tá aqui com nós. Buenas, tudo certo? Ele fazer as apresentations aí. Hoje vai ser divertido. Hoje vai ser um papo diferente, gente. Sentindo um nível de nervosismo já no ar. A gente já tá rindo aqui antes de começar. Mas vamos lá, sejam bem-vindos de volta aí com mais um episódio. E aquele recadinho básico de sempre, né? Que a gente sempre pede para as pessoas se inscreverem no canal, tanto no YouTube quanto no Spotify. E compartilhem, comentem, avaliem. No Spotify agora a gente compartilhou no último ou penúltimo episódio, estamos em vídeo no Spotify. Então foi liberado recentemente essa funcionalidade. Então, além do YouTube em vídeo, no Spotify também, né? Se tiver áudio, vídeo, dá pra escolher daí, né? Dá pra nos assistir por ali também. Então, obrigado, Stephanie, por aceitar o nosso convite de trocar uma ideia aqui. A Stephanie, conheço ela desde... Mostrar o quanto a gente é envergonhado, né? A gente só parece descolado, mas os dois envergonhados. 2020, eu acho, 21, que a gente fez tuas fotos. Foi 2021, eu acho. Né? Legal. E, bom, enfim, a Stephanie é psicóloga. Ela vai se apresentar um pouquinho para nós. Acho que é a primeira psicóloga que a gente tá. Sim. Nossa, que responsabilidade. E acho que é isso. Obrigado mais uma vez por estar aí com a gente, trocar essa ideia e compartilhar um pouco dos teus conhecimentos e habilidades com nossa audiência. É o psicólogo que tem um algo a mais. Tem um algo a mais. Usa mais. A gente tá assim, que vocês vão descobrir logo. Vocês vão gostar do assunto. Que é um assunto que todo mundo gosta. Sim, embora... O Eduardo quase se engasgou ali, ó. Tem pessoas que não gostam, não sei como, mas tem pessoas que não gostam. Não, mas a maioria das pessoas gostam. Boa parte das pessoas tem um certo rigor, um certo pudor aí pra falar. Mas de um modo geral, eu acho que circula por todas as pessoas isso que a gente vai falar. Eu acho que sim.
Com certeza. De maneiras diferentes, mas circula geral, né? por todos. É comum, né? Digamos assim, não tem... Né? Só quem... Não sei quem... Até quem não gosta, eu acho que acaba fazendo alguma coisa, assim, acompanha alguma coisa, né? Então... Mas enfim, te apresenta então pra nós aí. Quem que é a Stephanie? Pra dar uma aliviada nos guris, então, pra eles relaxarem Relaxar um pouquinho. Então, primeiro, agradeço pelo convite, né? Eu sempre topo, né? Os convites Sim. que são legais, eu sempre tô à disposição. Então, fiquei bem feliz quando o Matheus me chamou aí. Então, pra quem não me conhece, pra quem já me conhece, pra quem vai me conhecer depois, né? Eu sou a Stephanie, sou psicóloga e também sou especialista em sexualidade. Então, diferente do que a maioria das pessoas pensa, né? Sexólogo não é qualquer tipo de profissional, não é qualquer pessoa que faz um cursinho ali de 60 horas, é um profissional sério que tem uma especialização, que tem uma formação mais densa do assunto, para poder abordar com mais profundidade, com mais seriedade, o universo todo da sexualidade, né? E aí isso vai de educação sexual a disfunções sexuais, a própria compreensão da sua sexualidade, dá para pegar vários pontos aí importantes. Traumas também, né? Traumas sexuais, então tem um caminho aí, um universo vasto para ser trabalhado. Por isso que a gente tem que tratar com tanta seriedade. Exato. Não com travas e pudores, Sim, mas como um assunto sério, sério, que merece respeito, né? Com certeza. Isso aí. Legal. E, bom, vamos navegando aí por esses assuntos agora. Vamos lá. Tua formação, então, é psicologia. Sim, minha formação, 6 anos e meio, já estava fazendo as contas esses dias, 6 anos e meio como psicóloga, né? Formei lá em 2016. E aí, nessas andanças, parti para uma primeira especialização em terapia de casal e família, logo que eu saí da faculdade. Aí, como tudo na vida, né, geralmente as viradas de chave da gente tem uma história trágica por trás, né? Que é quando a gente dá aquela virada, né, dá aquela ressignificação na vida, assim, a gente descobre outros horizontes. 2019, antes da pandemia, eu tava meio perdida, assim, né? Porque tava no momento de me questionar muito sobre a profissão, se eu queria continuar atuando com isso. O que dentro da profissão tava ainda me brilhando os olhos, né? Porque eu atendo muita demanda de relacionamento, né? Coisa básica aí, que todos nós temos os nossos dilemas e problemas, né? E aí, em 2019, quando a minha avó faleceu, que foi onde chacoalhou, assim, tipo, tá aí, o que tu quer fazer da tua vida? Porque a vida é curta, né? Sim. Ou melhor, a gente tem um tempo exato, né? Como vocês falaram no outro podcast aí que eu andei desbrilhotando, né? A gente tem um tempo certo, a gente que não aproveita, né? E eu comecei a me questionar sobre a vida. E aí eu disse, quem sabe buscar aprofundar um pouco mais aquilo que eu já trabalho, que é da parte de relacionamentos, mas que eu sinto que tem dificuldade ainda, que parece que tá meio truncado, meio travado. E aí eu pensei, por que não aprofundar na área que todos os casais chegam com reclamação no consultório ou também numa terapia individual chegam com reclamações, né, com queixas, que é a sexualidade. E aí, né, busca vai, busca vem, Rio Grande do Sul não tinha uma formação sequer de sexualidade. Isso que é recente, né? Ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Cheio de tabus, cheio de preconceito. Machismo enraizado, né? Sim. Então, além do machismo, um conservadorismo muito enraizado. E aí eu comecei a procurar, a pesquisar. E a pessoa de referência que surgiu assim, e eu nem vou me recordar, acho que foi numa pesquisa mesmo que eu fiz aleatória. A pessoa de referência que surgiu pra mim foi uma profissional lá de Belo Horizonte. E aí eu, com essa de falecimento de vó, doença de vó, o que é que faz da minha vida? Vou, não vou. Esperei passar o luto inicial e disse, agora eu vou. Aí era pra eu ter entrado numa turma na metade do ano, não fui. Fui na turma do ano seguinte, em janeiro de 2020, antes de estourar a pandemia. Belo Horizonte alagada, né? Porque foi aquela época das chuvas. Não podia sair, a gente preso no hotel, só conseguia sair pras aulas. Foram uns 9 dias, assim,
mais, acho que profundos da minha vida, assim, de imersão. Não só na sexualidade em si, mas na vida, assim, como um todo, sabe? Reconexão. De uma reconexão. E aí, assim, foi o que me despertou os olhos de novo. E eu disse, é com isso aí que eu quero trabalhar. Porque lá em Caxias, principalmente, não tem ninguém que trabalha desse jeito. Né? E muito mais além, assim, os profissionais, os colegas, enfim, que... Não digo nem que deveriam conseguir abordar o assunto, porque eu acho que nem na graduação a gente não sai com essa preparação, né? Mas que poderiam se dispor mais abertos a ouvir, a acolher, a perguntar sobre essa temática, também se via muito pouco por aí, né? E eu disse, bom, vamos lá, quem sabe é o que tá faltando aí também para eu ter esse brilho nos olhos de novo e conseguir expandir o auxílio para as pessoas dentro dos seus relacionamentos. E de lá pra cá, curiosamente, pandemia entrou. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Olha só. Eu fui uma pessoa assim que eu não fiquei parada. Eu só trabalhei de lá pra cá, assim. E aí, focando, né, fazendo parceria com profissionais também, outros profissionais da rede que trabalham com isso, fisiopélvico, gineco, urologista, proctologista. Aí tu começa, né, a ser um pouco mais conhecida na cidade por justamente abraçar essa área mais psicológica, principalmente dentro das disfunções sexuais, né? E aí a demanda começa a aumentar, e aí vem não só casal, mas também acaba vendo os indivíduos, né, para processo individual dentro do consultório. Sim. Então foi aí que eu entrei na sexualidade e sexologia clínica, assim. Que legal. Antes tu trabalhava já com casais, então? Sim, já trabalhava com casais. Uma virada de chave pra continuar investindo, mas com muito mais brilho nos olhos. Legal. E de uma certa forma tu nichou bastante, né? Porque daí fica bem mais segmentado as pessoas que vão te procurar. Exatamente. Então, acho que para além de ter o brilho nos olhos de novo, foi bem estratégico, profissionalmente falando, foi bem estratégico. Tanto que aí depois, né, comunicação de rede social, marketing, publicidade, tudo foi mais focado para isso. E realmente é uma área, assim, que eu me vejo trabalhando com prazer. Porque é muito legal quando o pessoal, eu digo que tem que ser divertido, né? Mesmo dentro da psicologia ou da área da saúde, que a gente trabalha com a dor do outro, tem que ser divertido. Não no sentido de que a gente ache graça da dor do outro, né? Mas tem que ser divertido no sentido de nos engajar para em busca de ajudar a resolver aquela situação. E o processo em si, né? O processo. E aí é tão maravilhoso assim quando as pessoas chegam com aquela dor, com aquela disfunção, com aquela problemática, e aí começam a entrar no processo, começam a se desenvolver, começam a se descobrir, começam a ver que tudo aquilo que elas aprenderam ali não é bem daquela forma. Que não é da forma mais funcional ou da forma mais adequada que elas deveriam levar a sexualidade delas. E elas descobrem que existe um universo à parte que elas podem explorar e se permitir vivenciar, e aí é só maravilhas, né? Sim, que legal. E eu tava pensando aqui... eu ia fazer uma pergunta, mas eu... Não, eu ia dizer que esse deve ser um dos top motivos de crises nos relacionamentos, né? Dinheiro e sexo. Dinheiro e sexo, né? São eu ia os dizer. dois principais. Eu acho que dinheiro é o top master, assim, né? E eu acho que depois o sexo, né? Sim. Porque... pelo menos é o que a gente mais toda relação, né? Eu acho que o dinheiro explode a briga e o sexo, tu sabe que tá ali incomodando, mas tu vai levando. Tu vai levando até o último nível do sofrimento. Daí quando não dá mais, aí as pessoas se colocam a buscar um profissional pra ajudar a resolver o problema. E o que eu ia te pedir era justamente isso, assim, se essa procura das pessoas, os casais, enfim, os indivíduos, começaram a chegar em ti depois dessa especialização, dessa mudança que tu teve na tua carreira. Foi mais intenso, assim, essa procura? Ou foi natural? Como é que se deu isso?
Eu noto, assim, que justamente por essa falta de profissionais que tinha, desde a época que eu me formei, né? Então, há 6 anos já. Então, essa falta de profissionais mais jovens, mais atualizados, mais conectados com o que está acontecendo no aqui e agora, fez com que abrisse uma lacuna grande aí, né? E aí, muitas pessoas, eu vejo, até escutando, lembrando de um paciente novo que chegou essa semana, ele dizendo assim, olha, faz 8 anos que eu faço terapia com a mesma psicóloga, mas eu não me sinto à vontade de falar sobre sexo com ela. Então, eu precisei procurar uma profissional especialista para poder abrir isso. Então, assim, eu acho que depois que eu comecei a mostrar para o mundo, né, através da internet, que poderia ter essa possibilidade, que aquilo que tu tem de dificuldade lá na tua intimidade, no teu relacionamento, tem solução, né? É algo que não é uma coisa de outro mundo, um bicho de 7 cabeças, que é um problema que muitas vezes é comum e é recorrente, mas que ele tem solução. Parece que as pessoas vieram cada vez mais buscando por atendimento. Eu acho que a pandemia também foi uma explosão de casos, assim, né? Eu acho de pessoas procurando, não só relacionado a isso, mas a terapia no geral, assim, né? Porque a terapia em si já tem com todo mundo, né? A terapia em si já tem aquele tabuzinho, né? De tipo, não preciso. Terapia pra louco, né? Tabuzinho, que generoso que tu foi agora. Um tabuzão, né? Que às vezes tu sente quando tu conversa com as pessoas, às vezes tu fala, né? Que faço terapia. Parece que a pessoa já te olha assim, né? Tipo, tá, né? Tu toma uma Gardenal, né? Tu tá bem. Tá bem, né? E tipo... Até eu vejo por mim, assim, eu nunca tinha preconceito, mas eu achava que eu não precisava. Tipo, eu tá né, sempre certo, resolvo as coisas sozinho e tal, aquela coisa. E na pandemia foi o que foi a panelada, assim. Te liga, Magrão, agora tu né? E ali que eu vi que realmente, eu acho que é que eu comecei a fazer, já tinha feito no passado, faz, para, e aí abandonei. E aí quando eu voltei em 2020, né, da pandemia, que eu me dei conta desse tem muitas coisas que a gente não sabe como resolver, que a gente precisa de intervenção de um profissional, que tem que ter aquela visão de fora do que está acontecendo, porque às vezes a gente não enxerga. E eu acho que nessa questão da sexualidade mais ainda, né? Eu acho que tipo, as pessoas na verdade sabem que tem um problema, mas deve ser tão difícil para ela abrir aquilo para alguém. De procurar alguém, sabe? Tipo, acho que pro homem deve ser muito mais tenso, né? A mulher ainda, eu acho que... Tu sabe que, curiosamente, eu tava falando disso essa semana no Instagram. Eu disse assim, olha, eu sou muito orgulhosa dos meus pacientes, não querendo fazer distinção de masculino e feminino, tá? Mas eu sou mais orgulhosa ainda dos meus pacientes homens. Porque desde o início, desde 2016, que foi quando eu comecei a atuar no consultório, eu sempre tive, não talvez num número maior, mas eu sempre tive uma demanda muito expressiva de homens no consultório, né? Porque o que acontece? Se uma colega absorve a esposa, ela tem que encaminhar o marido, né? Porque alguma coisa vai acontecer ali no meio do processo. Então, as colegas acabavam encaminhando para mim. E aí eu sempre fui atendendo essa demanda de homens. E curiosamente, embora se tenha um pouquinho, mas não muito diferente, uma procura muito mais de mulheres, quem fica em tratamento e começa e vai no meio e vai até o final do tratamento são os homens. Então, assim, eles realmente se entregam. Quando eles chegam e eles buscam e eles querem a solução para o problema deles, eles vão até o final. E eles se empenham no tratamento. É que eu acho que é uma dor tão forte pro homem, né? Eu ia dizer, talvez que tá eles precisam resolver esse negócio, né? Questões de masculinidade, daí pega muita coisa aí, né? Mas uma espécie de um tabu. Eu vejo que ele tá sendo quebrado aí aos poucos. Eu acho que a pandemia ajudou a quebrar um pouco, mas ainda é um tabu. Eu acho que principalmente pra geração mais antiga, né? O pessoal mais antigo, assim, acho que deve... mas a gurizada mais nova, acho que já a introdução ao assunto já é diferente, os adolescentes dizem pro pai e pra mãe, quero ir pra terapia.
Os adolescentes já chegam pedindo e aí os pais têm que encontrar alguém e eles vão, assim. E muitas vezes nem os pais não acreditam, né? Dessa Nem geração os mais pais. antiga não acreditam muito na questão da terapia e tal, né? É, mais conservador ainda, né? Sim, total. Eu lembro que eu conheci a terapia porque a gente fez terapia familiar uma vez lá, quando eu morava com meus pais ainda, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Bacana. E a gente fez, que tava num momento que, cara, ninguém se entendia dentro de casa, assim, sabe? E aí era um Deus nos acuda, né? E aí a gente fez terapia familiar, todo mundo, assim. Lá que eu conhecia a terapia, eu era criança, né? Então, Sim. tipo, a abordagem era diferente, né? Eu era pequeno. Não lembro quantos anos, a minha memória é horrível. Mas depois de anos que eu fui retomar a terapia agora, depois na pandemia, e sem dúvida foi o que me ajudou a resolver muitas coisas, assim. Muitas coisas. Sem dúvida. E ajuda. Na verdade. E vocês sabem que eu tenho eu digo que eu tenho uns pensamentos assim um pouco diferentes do que o comum, né? Que todo mundo traz. Sim. E aí tem esse discurso muito impregnado que todo mundo diz que todo mundo precisa de terapia, né? E coisa e tal. E aí eu sempre penso assim, não concordo. Sabe por quê? Porque psicoterapia, não é pra todo mundo. Psicoterapia é pra quem quer mergulhar no processo. Pra quem quer se entregar pro autoconhecimento e realmente se apropriar de si. Então, não é pra todas as pessoas, embora todas as pessoas poderiam se beneficiar. Mas não é pra todo mundo. Porque tu tem que ter muito culhão pra entrar no processo terapêutico. E tu tem que querer, né? E levar a tem que sério, querer. né? Às vezes muita gente vai pro processo terapêutico porque... fulano Alguém falou que tu tem que ir. né? Exato. Ou tu tem que ir porque tal coisa, sabe? Mas a pessoa não quer. Aí ela vai no... E será que também não rola um pouco da questão de momento de cada um, talvez? Sim, também. Tipo, da pessoa se identificar que tá, agora eu preciso, ou talvez nesse momento me ajudaria, né? Normalmente eu não sei, tipo, como é que normalmente as pessoas chegam até ti, assim, nesse sentido de... É com algum problema já Geralmente é ou... com alguma dor. Já é com uma dor bem específica, assim. Em 6 anos de carreira, assim, ó, eu acho que teve um casal só que chegou no consultório dizendo: tá tudo certo, mas a gente quer melhorar. Um casal. Em 6 anos e meio de atendimento clínico. São muito evoluídos. E aí, nesse momento, eu acho que eles estavam querendo evoluir demais até. Nesse momento eu questionei, tá, mas se tá tudo certo, será que vocês não estão deixando de aproveitar esse tudo certo pra focar em algo que daqui a pouco vocês estão alimentando a expectativa lá no futuro? Será que vocês estão aproveitando bem como vocês deveriam aproveitar esse tudo certo? Eles não voltaram pra ter. Olha só. Então, assim, curioso, são né? questionamentos que às vezes eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente vive, a gente é formado para trabalhar com a dor, né? E tá tudo certo, não que o casal não possa evoluir mais Sim, ainda. sim. Pode. Só que aí, justamente nessa primeira consulta, né? Eu faço toda uma avaliação, eu faço várias perguntas, assim, para começar a trazer pra consciência como é que tá o estado, né, deles naquele momento. E aí, naquele instante em específico, se percebeu, e aí, por isso que eu joguei, né, essa pergunta pra eles, se percebeu que aquilo que eles tinham construído naqueles anos de relacionamento, tava deixando passar muita coisa. Então, assim, tá, ok, vocês querem melhorar? Concordo com vocês. Mas, de repente, o ano que vem, de repente, daqui a um tempo. Agora, tem muita coisa que vocês estão deixando passar que vocês não estão aproveitando. E às vezes a gente fica, né, nessa ânsia de querer melhorar, de querer evoluir, de querer, nossa, né, ser muito mais alta performance. Mas e o que a gente tem aqui? A gente tá usando? Sim. Mas é aquela coisa da gente estar sempre vivendo lá na frente ou lá atrás, né? Ou vivendo no passado ou vivendo no futuro, né? Exato.
E eu sou um que eu me pego muito vivendo lá na frente, né? Pensando lá na frente, sabe? E às vezes eu paro e não, eu preciso me concentrar no que tá acontecendo agora. Como é que tá agora a coisa aqui, sabe? Senão o futuro É difícil tu se manter no agora, sabe? É muito tentador tu ir pro futuro, né? E querer prever as coisas que vão acontecer lá na frente, né? Uhum. E aí isso dá a famosa ansiedade, né? Total, né? Que aí tu fica martelando lá na frente o que vai acontecer, o que pode fazer, tu fica preocupado com o que pode acontecer lá na frente, que às vezes nem vai acontecer. Nem vai acontecer, né? E é muito... ansiedade. É um... Causa de grandes disfunções sexuais, inclusive a ansiedade. Tanto para homens quanto para mulheres. Mas principalmente para homens. Sim. Imagina. Eu ia te pedir qual que é o problema mais comum, assim, que tu vê. Que as pessoas te procuram. Recorrente. Mais recorrente, assim, tipo... Acho que mais recorrente. Dos homens, no caso, de doença, né? De disfunção. A parte da... ou ejaculação precoce ou a disfunção erétil. Mas ultimamente mais disfunção erétil. E das mulheres a questão do vaginismo, né? Que é toda a contração da musculatura da vagina, né? E do assoalho pélvico para poder... na hora da relação sexual. Então, esses 3, assim, são os carros-chefes, assim. É o mais comum, digamos, ou recorrente, né? Mais recorrente. E todos eles, normalmente, é total psicológico, né? Sim, quando não tem causa orgânica, biológica, por isso que eu recebo bastante encaminhamento de urologista e procto, né? Porque daí eles vão primeiro pro médico, quando vão, né? Quando eles vão primeiro pro médico, aí fazem todos os exames, aí o médico olha e diz, não tem nada biológico, é ansiedade, tu vai ter que tratar com um profissional especialista em sexualidade. Aí eles vêm pro consultório. E aí eles querem 2, 3 consultas resolver os problemas do mundo. E eu digo, não é bem assim, é por isso que vocês estão tendo disfunção. Justamente por causa dessa ansiedade. E a gente começa a mapear, até que encontra o foco principal ali da ansiedade. E aí, às vezes pode ser uma situação já desde o início, desde as primeiras relações, para situações que vão acontecendo depois, né, de adultos, e que daí gera um fator bem ansiogênico e aí impacta no desempenho sexual. Então tem de tudo um pouco. Mas o recorrente de aparecer lá no consultório são essas 3 aí. Olha só. Imagina. E eu não sei, tipo, conta pra nós, assim, como é que é. A gente tava conversando nos bastidores, né, tipo, ou pro homem ou pra mulher se abrir, assim, pra essas questões, falar disso, né, que a gente tava comentando antes. Deve ser um processo delicado pro paciente, né, pra gente saber como que funciona, assim, essa questão de como tu aborda. Eu te pergunto porque, né, quando a gente fez as fotos e te acompanho também, tem uma linguagem simples, descontraída, né, engraçada, assim, tipo, justamente para quebrar um pouco esse paradigma, né, desse tabu do assunto, né. E é bem isso, assim, que eu vejo, assim, né, o humor acaba ajudando muito, né, em alguns momentos. Então... Eu sempre penso assim, bom, o paciente tem que se sentir confortável, né? Pra poder falar de uma coisa que, primeiro, é íntima, né? Segundo, tá ferindo completamente a intimidade dele, né? Então, tem que estar o mais confortável ou menos desconfortável possível. E aí, claro, né? Nesses anos aí de prática profissional, a gente vai aprendendo, vai moldando, vai remodelando, né, o nosso fazer todos os dias. Sim. E aí, nesse sentido, eu vejo que ajuda muito quando tu dá tempo, né? A história do tempo e do espaço que para mim são essenciais, assim. Tu dá tempo e espaço pra pessoa se mostrar, né?
E aí, claro, chega o paciente, tem aquela quebra de gelo inicial, assim, né? Nossa, vai chover hoje, como é que tá o tempo? Aquela coisa básica. Esfriou. Esfriou, né? Essas coisas, assim. Aí eu vejo que o paciente vai, assim, meio que na trava, mas ele vai dando aquela brincadinha, assim, né? E aí vem aquela famosa pergunta assim, e aí, fulano, o que te trouxe até aqui? O que tá te incomodando? Né? O que tá te incomodando? Tu veio de encaminhamento por alguém, porque eu sempre peço, né? Pra saber qual foi a fonte, né? E aí, quando eles me dizem troca assim... de cor. É o momento que ele troca de cor e para, né? Aí Então, quando me diz... né? Eu vim por indicação do doutor tal, eu já penso, deve ter um problema ali bem significativo. E aí é onde eles começam, né? Eu não sei, não vou conseguir falar, tô com vergonha, nunca falei isso pra ninguém, né? Tu é a primeira pessoa. Tudo certo. Ainda mais falar pra uma mulher, né? Tipo... Ainda mais. E aí quando não vem essa fala, eu complemento com essa fala. Eu digo, ainda mais falando pra uma mulher jovem, assim, né? E aí é onde eles dão risada de novo. E aí a gente vai entrando, vai quebrando, vai entrando aos pouquinhos no assunto. Mas eu descobri que quanto mais tempo e espaço tu dá pra pessoa, pra ela poder ir se sentindo confortável no espaço de fala dela, sobre aquela dor dela, ela vai trazer nos mínimos detalhes o que tu quiser tirar de informação dela. Olha a dica de ouro que eu tô deixando pras pessoas aí, ó. Sim. Mas é muito isso, assim, tem que deixa a pessoa falar, né? Vai fazendo perguntas mais um pouco pontuais, um pouco triviais, vai mesclando até que ela se sinta confortável de falar daquela dor que ela tá apresentando. Então, quando isso acontece, que daí eu vejo que eles se sentem mais seguros, assim, aí flui, né? Engata primeiro e vai, assim, fala praticamente a sessão inteira, assim. Mas é bem bacana. Quando eles conseguem soltar, assim, vem bastante coisa. Bem rico de informações, assim. E eu acho que daí, tipo, muitas coisas disso que... Muitas traumas, travas e problemas que relacionados a isso... Muita coisa está relacionada ao passado, né? A coisas que viveu, talvez, antes, na infância ou na adolescência... Tipo, deve ser uma saga tu resgatar, às vezes, tu achar... Eu vejo por mim, assim... o ano passado, eu tive uma crise de ansiedade. Eu nem acreditava nisso, né? Eu achava que não era possível. Tipo, imagina... Isso aí. Imagina que isso aí pode... né? E aí, quando eu tive, eu disse... Meu, que coisa louca isso, né? Como que pode isso acontecer? E, cara, não foi fácil pra mim descobrir... O que me causou aquilo? Qual que foi o gatilho? Aonde? O que startou aquilo, sabe? Eu tive que voltar, assim, ó, anos-luz pra trás. E teve coisas que eu descobri fazendo hipnose, sabe? Então eu fui juntando uma coisa na outra, assim, até que fez sentido, sabe? E eu acho que às vezes o caminho pra ti, assim, talvez pra algumas pessoas seja mais fácil, mas pra outras deve ser árduo, assim, né? É difícil até... Da pessoa às vezes abrir ou lembrar, né? Eu vejo por mim, minha memória é um horror, né? Eu me lembrar das coisas. Sim, e principalmente, eu vejo que esse caminho é muito mais difícil, principalmente quando tem associado a algum caso de abuso sexual. Abuso sexual infantil, porque o que acontece? Se a gente vê, assim, pela lógica, né, dos fatos, assim, a criança ou o adolescente só vem pro consultório para tratar e, né, no foco da situação. Quando ela acontece, quando os pais descobrem e aí conseguem, né, encarar aquela situação e vamos para um profissional. Se não, a maioria de nós, assim, né, das nossas idades, assim, chega no consultório depois de anos ter sofrido um abuso. E às vezes nem sabia. E nem sabia, não se lembrava, não tinha a cena na cabeça, na memória, né? E é ali onde começa a desenvolver, muitas vezes, as disfunções sexuais. E aí vem pro consultório, né, através de uma queixa de disfunção sexual, e aí tu vai fazendo todo o histórico, né? Todo o levantamento de histórico, com teste, com escala de medição, que a gente tem todas as ferramentas lá, né? E aí vai fazendo dinâmica, e aí vai propondo situações, assim, pra levantar esse histórico até que tu chega no abuso. E já tem outras pessoas que são, acho que de tanto, assim, a gente fazer esses movimentos, né, enquanto profissional, de trazer esse assunto à tona e as pessoas estarem consumindo na internet esse assunto,
tem algumas que já chegam que, tipo assim, largam a bomba no teu colo, assim. Primeira fala dela é: então, tô aqui por causa dessa disfunção, porque eu descobri que eu sofri um abuso sexual. E aí, tipo, larga no colo, assim, e aí... Então, veja bem, o que vamos fazer com isso, né? São assuntos bem delicados, né? Tipo, pra te mexer, às vezes, no passado da pessoa e coisas que tipo... Toca na ferida, né? Que a pessoa não associou e demorou anos, às vezes, pra se dar conta de que tinha acontecido, e às vezes é uma pessoa próxima. Deve ser bem tenso, assim, né? De lidar. Mas quando a transformação acontece, é a coisa mais linda do mundo, assim, né? Porque daí a pessoa se liberta. Ela entende que aquilo aconteceu, ela acolhe aquilo que aconteceu e ela consegue dar um novo significado para aquilo não pesar mais na vida dela. Não que vai deixar de existir, não que ela vai esquecer, não que ela vai resetar da vida dela, não. Mas ela vai dar um novo significado para que aquilo seja combustível de transformação e não um peso na vida dela. E aí, quando acontece isso, que as pessoas se dão conta, assim, que já não estão mais com aquela disfunção, que já conseguiram lidar melhor com a sua sexualidade, que já conseguem se expressar melhor, daí é só alegria, né? Então é bem... Por isso que eu digo, é divertido, né? No sentido de engajamento, no sentido de estar disponível para ir em busca daquilo, tipo uma caça ao tesouro, assim, né? Sim. E aí, quando tu vê que o paciente tá ali, ele se empenha, e ele se entrega pro processo, e ele vai junto contigo, e ele confia no que tu tá fazendo, é bonito de ver, assim, porque a transformação realmente acontece. Que legal, né? É interessante esse processo não sei se dá pra chamar de uma cura ou... Não é mesmo, né? Porque não... Pois é, é um termo meio estranho, né? Eu acho que acho que tu falou um negócio de ressignificar uma situação, né? A gente vai conversando e eu vou fazendo analogias com as coisas que eu... né? Que tu viveu. Que eu passei, que eu vivi, que eu descobri. E bem isso, de tu ressignificar uma coisa que tu sabe que não foi boa no passado, mas que tu pode conviver com aquilo e enxergar aquilo de outra forma, né? Exatamente. É que, pelo que eu entendo, isso pode... Uma crise de ansiedade ou alguma coisa assim, ela pode resultar em N tipos de... né? Pode ser ali no lado sexual, pode ser um ataque de pânico. Pode ser uma fobia social, pode ser muita coisa. Mas, por exemplo, a ansiedade não tem cura. Sim, por quê? Exatamente. Porque ela é uma emoção. Tu não vive sem a ansiedade. Ela é um combustível na medida certa. Só que numa alta dosagem, ela é super prejudicial. Então, às vezes, quando as pessoas chegam assim, eu quero ficar sem ansiedade. Não existe, né? Impossível. Ou às vezes as pessoas se dopam, né? Aí é que tá. Aí tu mata a emoção, né? Eu, desde o começo, quando eu tive umas 3, 4 crises de ansiedade naquela época, assim, e não foram pesadas, assim, né? Foram, num nível de escala, foram leves, assim. Mas já foram ruins pra caramba, né? Mas eu não queria, em hipótese alguma, tomar remédio, sabe? Sou meio contra, assim, remédio, se dopar, sabe? Porque conversei com muita gente naquele momento, assim, porque daí quando eu trouxe isso a público, né? Eu larguei no Instagram, porque eu desapareci do Instagram na época, e aí eu larguei no Instagram um vídeo dizendo que eu tinha tido e tal. Cara, não tem por que esconder isso, sabe? Isso não vai me transformar como pessoa, sabe? Não tem que ser vergonhoso. Não tem que ser vergonhoso, né? Passar por isso. Eu vejo que as pessoas escondem isso. E aí quando eu publiquei aquilo, o que veio de gente falar pra mim que tinha tido crise de ansiedade foi absurdo, assim. Gente que eu nem imaginava, pessoas que nem imaginava que tinham. E eu acho que 80% remédio. Só remédio, né? Só remédio. E aí é onde eu digo que a medicação, assim como qualquer outra substância, né? Que nem a gente estava falando antes do café. Sim. Qualquer substância, ela tem o seu efeito positivo, né? O seu remédio, digamos assim, né?
mas ela também pode prejudicar muito. E aí, o que eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade de entender? Se tu estás em processo, né, de um tratamento emocional, psicológico, não dá para ter só um ou só o outro, dependendo do caso. Mais aconselhado ainda é que, se for necessário se utilizar de uma medicação, não use só a medicação. Faça um tratamento combinado. Porque a ideia da medicação não é a gente utilizá-la como uma bengala, mas é utilizá-la como um recurso. Ela é meio paliativa ali para a situação atual, né? Exato. Tipo, num momento de ápice, assim, tu neutralizar o negócio, né? Isso. Porque ela serve para quê? Ela não serve para tratar, ela serve para reduzir sintoma. Esse é o objetivo de qualquer medicação, né? Então, se ela reduz o sintoma, tu tem que entrar com uma intervenção para chegar na raiz do problema. E aí é onde a psicoterapia entra. E esse que eu acho que eu vejo que é o problema, às vezes, o pessoal começam, ou acho que a primeira coisa vai procurar um médico. Um psiquiatra, às vezes, porque já quer o remédio. Aí entra com o remédio e o remédio vira uma bengalinha e aí só segue no remédio. Aí tu fica a vida toda tomando aquilo. E aí, tipo, Rivotril da vida, assim, anestesia, né? Tipo, parece que ele te tira... Eu nunca tomei, mas o que eu imagino é que ele te tira todas as tuas sensações, assim, tipo, tu não sente nada. Literalmente não sente nada. Literalmente tu não sente nada. Tu fica... Nem pro bom, nem pro ruim. Nem pro bom, nem pro ruim. Tu fica estático, né? Embotado, não sentindo nada. E aí isso não é bom. Parece que tu tá sempre viajando, isso assim. Não é legal. Tipo... Não, porque aí tu precisa das emoções, inclusive, pra se proteger. Sim. Então por isso que eu falei, a ansiedade. A ansiedade é uma emoção e você não pode viver sem ela, porque ela serve também para a proteção. Da mesma forma que ela serve para proteção, ela serve para te impulsionar a fazer coisas boas para tua vida. Então, ela precisa estar ali presente. Sim. Só que a gente tem que aprender a administrar lidar ela. com ela, né? Eu tô lendo um livro que fala justamente sobre isso também. Que um dos tópicos de emoções, assim, é a raiva, sabe? Que ela é mal vista pelas pessoas. Mas porque as pessoas não controlam ou não usam pro fim que deveria ser usado. Exato. Porque ela é um gatilho pra te tomar ações, sabe? Se tu tá com raiva e tu bota isso num projeto benéfico, ela vai ser um explosivo, assim, pra te, academia. Pra te fazer. O dia que eu tô com raiva é o dia que eu aumento carga na academia e mais me empenho. Exatamente. Só que tu as pessoas... vai com sangue, né? Literalmente com sangue nos olhos. Só que daí o que as pessoas fazem? As pessoas usam ela... Elas brigam no trânsito, elas batem no filho. Pra externar nas pessoas. E não é por este caminho que a gente deveria seguir. Então por isso que acaba ficando complicado, né? Sim. E eu acho que isso vale também pra questão do sexo, né? O controle de emoções e... Total. Porque, por exemplo, né? Se a gente for pensar... Vamos pegar a disfunção recorrente, assim, né? Que é a questão da disfunção erétil, por exemplo. O que eu noto? Não posso dizer que é pra todos os homens que acontecem dessa forma. Mas o que eu venho notado, assim, por exemplo? Aonde que tá ligada a ansiedade nesse processo? Por quê? Vamos pensar, né? Na ereção em si. É tu manter algo. Vamos usar a palavra que foi mais utilizada nessa última semana, bancar, né? Tu tem que bancar algo. Tu tem que bancar a relação, tu tem que bancar o prazer, tu tem que bancar aquele processo até a finalização dele. E o que eu vejo que acontece muitas vezes? O homem fica tanto nessa noia de ter que bancar aquele processo, ter que satisfazer, ter que fazer uma performance uau, maravilhosa, e ele esquece de muitos outros detalhes desse processo que obviamente vão acabar contribuindo, né? Prejudicando, na verdade, e vai fazer com que ele não consiga manter aquela ereção. Por quê? Porque uma relação sexual não é eu bancar comigo mesmo, né? É uma troca de no mínimo 2 pessoas, né? Então tem que ter essa inter-relação, tem que ter essa conexão. E muitas vezes não é isso que acontece. E aí por isso que acaba desenvolvendo disfunção sexual. E aí tu imagina, acontece uma vez.
Já é um gatilho, né? Putz, aconteceu. Aí vou sair com uma pessoa lá de novo, ou mesmo que seja casado, né? Vou ter de novo a relação sexual. Eu já vou pra relação pensando que eu não posso deixar com que isso aconteça. Então, além de bancar todo o restante, eu ainda tenho que bancar que a ereção dure. E aí começa uma sequência recorrente de falhas. Acabou, né? Essa pessoa fica, esse homem fica... Daí tu já vai pensando que pode acontecer de novo. Né? E se acontecer de novo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E não, aí, cara, não é difícil de acontecer aí, cara, eu acho que... de acionar esse gatilho, não, assim. Isso serve pra outras coisas. Porque daí depois entra a questão do medo, né? Sim. Porque daí vem o medo de tu não conseguir, aí sim, aí fodeu, aí né? Foi, aí né? se aí foi. É. E eu faço a mesma analogia pro sono. Sabe? Pro sono. Eu tive insônia, né? Pra quem já tem, né? Tipo, eu nunca tive problemas pra dormir, mas eu tive um período que eu tive insônia. E aí, cara, tu não dorme uma noite, aí na outra noite tu, será que eu vou dormir? Aí tu vem aquele medo de tu não vou dormir, aí tu não dorme de novo. Aí já começa, ai meu Deus, eu preciso dormir. Ai meu Deus, eu preciso dormir, eu preciso, sabe? Sim. E aí entra num ciclo interminável, assim. Vicioso. Até tu conseguir reverter aquilo, cara. Porque daí tu já começa a pensar lá, meio-dia. Meu Deus, hoje de noite eu tenho que dormir. Eu tenho que dormir. Senão amanhã eu não vou aguentar, porque amanhã eu tenho um monte de coisa pra fazer, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. E aí tu começa, né? Isso acontece comigo frequente, assim. De ter uma noite mal dormida, já aciona o gatilho da noite seguinte, mas aí tu sabe? pensa, Matheus, por que tu teve aquela noite mal dormida? O que aconteceu no teu dia ou na tua semana que talvez possa ter interferido? Que resultou nisso, né? A maioria das pessoas não pensa nisso. Só fica lá no depois, no que pode vir, quem sabe, talvez acontecer. Não olha pela outra ótica, tipo de, cara, por que isso aconteceu? Tá, aconteceu por isso, por isso. Foi uma sequência de coisas que culminou em uma noite ruim. Mas não quer dizer que a outra vai ser ruim. Mas, cara, a nossa cabeça é muito louco, né? E o inconsciente te martelando aquilo, por mais que às vezes tu não queira que tu desvie a atenção o foco do assunto, ela vem. Ela vem. Na hora que tu deitar na cama, o rebote vem. Sabe? É muito louco. Eu passei por esse processo no sono, cara. Eu fiquei 2 semanas num sono lixo, assim, E o que me ajudou a sair desse ciclo foi a terapia. Sabe? Que me fez enxergar desencana com isso, sabe? Para de alimentar isso, né? Pensamentos obsessivos ali, né? Tipo, não, o que literalmente fudia com o meu sono, desculpa o palavrão, o que literalmente fudia com o meu sono era o medo de não dormir. E aí o medo dava aquele frio na barriga, sabe? Que nem se fosse descer uma montanha russa, assim. Dava aquele medo, assim, essa sensação horrível. Aí tu nunca vai dormir. Se tu tá deitado na cama com medo de se vai dormir ou não vai. E aí volta pra questão do remédio, né? Pro cara tomar o remédio, aí, que tu faz? Aí você vai daí, né? Toma um relaxante muscular. E aí tu acorda destruído no dia seguinte, né? Pois é, né? Mas daí não quer tomar um Rivotril, mas vai lá e toma um relaxante muscular, né? E aí começa pelas outras vias de medicação. O relaxante muscular eu tomei na época que eu tive insônia pra dormir. Porque era a única coisa que fazia dormir era ele. Só que daí eu acordava no dia seguinte um bagaço, assim, sabe? Um caco. Sim, porque ele relaxava, né? Mas a cabeça continua. Mas era a única coisa que, de alguma forma, tentava fazer com que o teu corpo se desligasse. Relaxasse. Tipo, desligava na marra, assim, né? E eu lembro que quando eu joguei fora, tipo, aquela vez o relaxante muscular, eu não quero mais tomar esse negócio. Nem que eu fique fritando na cama. Nunca mais tomei, sabe? E tive já outras noites mal dormidas, mas o ciclo hoje dura menos, sabe? Eu durmo uma noite mal, aí eu durmo 2, 3 noites meio ruim, assim, mas daí eu começo, vai, sabe? Eu já tenho um entendimento melhor do que tá acontecendo, sabe? E tu já sabe o que te tira o sono? Sim. Já sei, eu começo a pensar sobre o que pode ter me acontecido, qual foi o gatilho, por que me gerou aquilo. E aí eu começo a entender, beleza, não dormi, mas não é algo pontual, contínuo, né? É uma coisa pontual que aconteceu aqui e que, beleza, fiz eu ter uma noite ruim, mas ok, não é pra sempre isso, só sabe? uma noite uma noite ruim, né? Mas a nossa cabeça é um bicho
É um bicho difícil, indomável. cara. Engenhoso. Engenhoso. A ansiedade é uma coisa que eu consegui controlar legal, assim, tipo, nunca mais tive crise, nunca mais... Eu sinto quando eu tô ansioso, por reflexos físicos, sabe? O que já é fantástico, né? Tipo, eu Porque tu tem que se sinto, perceber. eu sinto quando eu tô ansioso pela respiração, sabe? Algumas coisinhas que me dão aquele alerta, assim, tipo, meu, né? Tá ansioso. Ou às vezes não é nem ansioso, às vezes é um pensamento acelerado, sabe? Tipo, a cabeça... Eu sinto quando eu tô acelerado porque eu fico com uma música eternamente na cabeça. Eu fico cantando uma música o tempo inteiro, sabe? Tipo, As tô o vozes tempo da inteiro minha cabeça. cantando uma música na cabeça. Tipo, que raio, cara. Daí tu anda pra lá e pra cá com aquela música na cabeça. Tipo, Sim. puta merda. Aí tu quer se livrar daquilo, sabe? Tipo, eu quero paz na minha cabeça. E aí eu vejo que, sabe, que eu tô acelerado. Já elevou o nível Aí ali. eu começo o processo contrário, sabe? Eu digo, meu... Aí, cara, se dá, eu boto uma folga, eu relaxo, eu, sabe? Vou fazer outras coisas que me desliguem daquele ciclo ali. Mas hoje eu consigo entender isso, sabe? Mas é muito louco, porque, tipo, cara, eu passei 30 e poucos anos, né? Sem entender. Sem ter a mínima ideia disso, sabe? De que isso pudesse acontecer, de que isso acontecia, real. de que isso é real. E eu nunca achei que eu era ansioso. Tipo, imagina, eu ansioso, né? Sempre dizia que a Priscila é ansiosa, né? Porque a Priscila é ansiosa também. Mas sempre dizia, fico ansiosa e tal. E eu não me dava conta que eu também era. Sim. Sabe? E aí quando isso explodiu, assim, eu digo, meu Deus, cara. E foi na pandemia. A pandemia que foi sabe? Pandemia, Pavio, né? assim, por mais que seja estranho, que eu vou dizer, mas ela foi maravilhosa pra muita coisa. Uma hora isso ia aparecer, né? Querendo ou não ia. Ia. Mais rápido, mais devagar, em fragmentos, mas ia acontecer, não adianta. Deixa eu te perguntar um negócio, já que a gente tá nesse assunto de... Chegou a ter algum estudo, ou se pra ti, de repente, como profissional e tanto pessoal, assim, a questão de meditação pra resolver questões de ansiedade? Tipo, se tu usa, se tu estudou alguma coisa, assim, existe algo, assim, que tu acredite nesse assunto, sabe? Eu acho que sim. Tem uma linha da psicologia que é o mindfulness, né? Que o pessoal usa muito, assim, e tem formações específicas pra isso, né? Quase que uma pós-graduação, assim. Então eu acredito que funciona, né? Acredito que pode ser muito benéfica. Mas eu em si ainda não, olha só Não que coisa, testou. né? Ainda não testei. Mas a partir da próxima sexta-feira eu vou começar a fazer meditação pra justamente baixar meu nível de estresse e de ansiedade. Eu sou super adepto e, tipo, mudou minha vida, assim, literalmente, sabe? Depois que eu comecei a praticar, é outra vida. É outra vida. Literalmente, assim. Justamente para essas questões de entendimento, sabe? Do que tá se passando, de controle, não controle, né? Porque muitas vezes a gente não consegue controlar o que se passa, Mas é de mas de entendimento. um entendimento e até uma administração um pouco mais leve das coisas, assim, sem pesar tanto, assim. E acho que é tudo questão de tu moldar a tua realidade. Às vezes o pessoal pensa... Eu lembro que eu mudei a minha concepção de meditação conversando contigo. Que eu lembro que, tu tem na mente aquela meditação. Também, né? Meu, eu preciso sentar e meditar 5 minutos. Vai virar um Buda ali. Aí tu fica 5 minutos ali, aí tu, sabe, nada acontece, sabe? Mas, cara, e aí eu lembro que ele falou, cara, medita 1 minuto. Tipo, relaxa, sabe? Mas é que nada vai acontecer, minuto, né? Não, aí Sabe? tá, é isso, as pessoas acham que, tipo... Tipo, tu não vai... Vai tu ser virar um iluminado Buda em ali. 5 minutos, né? Vai ter uma luz e tu vai melhorar, cara, 100%. Não é. Porque também é um tabu isso, sabe? Pra todo mundo que eu falo assim, tipo, cara, tenta. Não, mas eu não sirvo pra isso, eu não consigo. Principalmente Esse pessoa que é imperativo, é justamente né? porque tu não consegue que tu tem que fazer. Aquele sabe? cara que não consegue ficar parado, que tá sempre rodopiando, né? Mas eu já tive algumas provas, acredito, sei que funciona, mas agora eu vou começar a me dedicar com isso. Porque até pensando fazem 3 semanas atrás, pensando nessa história da ansiedade e do estresse, né? Eu tive um pico de estresse, assim, que a sensação que eu tinha é que o meu corpo tava estilhaçando, assim, porque eu sentia dor em todas as articulações possíveis.
e muito na região, assim, da testa e dos olhos, né? Então parecia que os meus olhos estavam fritando, assim. Isso começou numa segunda-feira, aí foi a terça, a quarta, que eu desmarquei a agenda, assim, do consultório e permaneci o mais deitada possível, assim, e sem muito contato com rede social, com paciente, assim, claro, deixei todo mundo tranquilo, assim, né? E bem amparado. Sim. E aí eu parei 2 dias, assim, pra literalmente só ficar deitada e não pensar em nada. E aí foi reduzindo todos os sintomas. E ali eu vi, não, tu precisa encontrar, além da academia e da terapia, né? Porque eu também faço terapia. Tu precisa encontrar uma prática que tu consiga desligar a tua cabeça. Porque só no final de semana, que são só 2 dias, né? Pra quem trabalha com dor, com disfunção, com saúde mental, é pesado. Pesado. E às vezes nem 2 dias, porque quem é autônomo, né? Tem dias, sabe como tem que dias é, que é lá, tipo, sábado de tarde, tu tá dando suporte pra paciente, né? E eu sempre me coloquei muito a essa disposição, assim, e sempre que possível eu faço isso. Mas, assim, eu precisei encontrar uma outra coisa que realmente me tirasse, assim, sabe? Que me desconectasse do universo e me conectasse comigo, assim. E aí, a partir da semana que vem, hoje é sexta, né? A partir da próxima sexta-feira, que daí é pra, tipo, encerrar a semana, assim, eu vou ter o meu momento de meditação, assim. Já tinha feito yoga outras vezes e tal, mas, assim, é realmente pra não pensar nem em fazer movimentos. Exatamente. É tipo assim, pensar em nada o máximo possível, assim. E às vezes as pessoas não engatam nesse negócio. Eu hoje eu não tenho um momento de meditar, sabe? Mas eu uso a meditação, tipo assim, em momentos que eu preciso baixar a tensão. Cara, eu sento no sofazinho lá, sabe? Só desconecto, sabe? Só largo tudo, assim. Às vezes em momentos passados do dia, assim, tu vê que tá um pouco ansioso, tu, né? Desconecta um pouco, assim, e cara, folgas, né? Sim. Se permitir. Às vezes as pessoas não acham alternativas, assim, porque não se permitem, principalmente a gente que é autônomo, né? A gente não se permite não trabalhar, né? Uma coisa que eu quando a gente tem eventos finais de semana, sábado muito pesado, ou sábado e domingo, cara, na segunda-feira, sabe, morreu. Parou descansando, sabe? E se permitir isso, a agenda tá tranquila, quarta-feira, dá uma folga. Dá uma parada de tarde, quarta-feira de tarde, assim. Tá tudo certo. Tá tudo certo, sabe? Às vezes a gente se julga, a gente se autoflagela por fazer as coisas. Fica se punindo, né? Fica se punindo, e aí isso piora. E aí sim que tu não desliga, né? Não. Então, acho que eu aprendi muito com dessas coisas, assim, tipo de como controlar ansiedade e tal, nessas, assim, tipo, cara, eu preciso me permitir quando eu sinto que tá... Porque, cara, às vezes a gente tem semanas que é turbulento, assim, ao extremo, sabe? Eu digo, vou pegar mais leve na semana que vem, né? Vamos dar uma desacelerada, porque senão... Né? Tem que balancear, né? Exato. Senão enlouquece, né? Mas sabe que essa história de ficar sempre nesse movimento frenético, né? Tem de nós que somos autônomos, mas eu vejo muito que é cultural nosso aqui, né? Por quê? Eu nunca vou esquecer mais de um slogan que tinha aí de uma... Eu não lembro nem qual era a campanha que tinha política, mas que é Caxias da Fé e do Trabalho, né? Então, assim, isso pra mim ficou tão claro, assim, quando eu me dei conta do que vinha acarretado junto com isso, assim... que as pessoas realmente não param. Elas se empenham o máximo e mais do que o máximo pro trabalho, até o ponto de literalmente enlouquecer, né? Porque chega uma hora que começa a enlouquecer. Sim. E aí tu vai buscar conforto, digamos assim, aonde? Na medicação. E aí vira, né? Aquele ciclo que a gente tava falando antes, assim. E aqui tu pega, cara, indústria, a galera faz serão direto, sabe? O famoso serão, né? Cara, vira madrugada. Tipo, nossa, o Ministério do Trabalho, se visse tudo que acontece, 72 horas os caras trabalhando, né? Tipo, então, é umas coisas assim que é muito daqui da nossa região, cara. Tu não vai muito longe, vai a São Paulo, ali os caras, empresas mudando o regime de horas para 6 horas. Sim. E dizendo que cresceram 25% em produtividade. Imagina, sabe? Né? Porque, tipo, cara, entenderam que tu não precisa matar o cara 10 horas lá dentro, entendeu? Dá 6 horas bem trabalhadas pro cara
que ele vai produzir muito mais, ele tendo tempo pra vida dele, do que tu matando ele lá dentro. Só que daí tudo isso é uma Sabe? questão de remodelação, de educação, né? Pra todos os lados, assim, de gestor a o funcionário mais... Tem que começar, cultural, né? tem que começar de cima. Cultural. Se o cara de cima não tiver essa visão, não vai acontecer. Sim, e aí eu acho engraçado, né? Trazer agora as tretas familiares, né? Vocês falando disso, eu lembrei que antes nas sextas eu trabalhava em Canela, né? Sim, então eu fiquei 2 anos trabalhando em Canela, então eu ia às 6 horas da manhã, pegava o ônibusinho Citral ali na rodoviária, ia pra lá, né? Dormia no meio do caminho, na volta também dormia, porque daí dava uma descansada, né? Em tese. E aí trabalhava, né? E aí fazem, deixa eu ver, desde julho, faz um mês, eu acho. 1 mês, 2 meses, que eu larguei lá, né? Eu disse, tá na hora de ampliar para outras coisas, ou até mesmo para mim mesma. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas meu ciclo lá fechou, né? Beleza. E aí, no final de semana, a gente lá em casa, eu na casa do namorado e tal. Aí a minha sogra olha pra mim e diz assim, Stephanie, tu já arrumou alguma coisa pra fazer na sexta? Aí eu pensei assim, rápido, né? Ainda bem que eu não soltei, mas eu pensei assim, putz, mais do que eu já faço de segunda a quinta-feira, eu ainda vou ter que fazer mais coisas na sexta, né? Aí eu pensei, não, mas ela não se deu conta do que ela falou, né? Tá, ok. Aí eu disse pra ela assim, não, sogra, por enquanto eu vou ficar em casa, tô de boa. Eu já tenho bastante coisa que sobra de segunda a quinta-feira que eu posso dar conta na sexta, então por enquanto eu tô administrando dessa forma. Mas não, minha sexta-feira continua livre, assim. Só pra esses encontros, assim, tomar um cafezinho, né? E participar de um podcast, assim, ser popstar um pouco, né? Que parece que se tu não tá trabalhando ou na frente do computador ou na frente da máquina, sei lá, ponto, o que né? quer que seja, né? Tu não tá trabalhando. Tu não tá fazendo nada. Tá ocioso na vida. Por isso que o home office não funcionou em partes em Caxias, né? Pode ver. Sim. Tá todo mundo voltando. Todo mundo voltou, né? Os que têm a cabeça mais ou menos estão no híbrido. Os que têm a cabeça mais aberta mantiveram home office, né? Assim, de todo mundo do meu ciclo de pessoas que eu conheço, assim, convivo, tem uma galera home office ainda, que é a galera da TI. Mais forte que tem. O resto, todo mundo presencial. Sim. Né? Tu vê que... Acabou a mamata. Acabou, cara. Tem que lá bater o ponto. Produtividade. Né? E, cara, a nossa região aqui é muito... Isso é muito... Era industrial, né, meu? Tu bateu o ponto. Total, assim. Né? Por isso que eu digo, cara, não precisa ir muito longe, assim. Na nossa profissão, cara, isso é muito comum, assim, tipo... Falo por mim, assim, às vezes, cara, que nem o Duda falou, tem uma semana que tá pesada, ou sabe que no fim de semana vai ter um evento de 15 horas, sabe? Cara, se eu quiser dormir um pouquinho mais até as 9, tudo bem. E as pessoas olham com maus olhos isso, sabe? Tipo, um cara tá na cama durante a semana, esse horário ainda. Tipo, nossa, tá na academia às 9 horas da manhã, sabe? Tipo, cara... Tu não vai pro consultório hoje? É bem isso. Mas disse que esse é um dos melhores pontos de você trabalhar por conta, né? Tipo, tu faz o teu horário e... Tem liberdade. E a hora que tu desencana disso, de tu ter que dar satisfação pras pessoas do que tu tá fazendo e não tá fazendo, cara... Não é porque eu tô às 10 horas da manhã na academia que eu não tô trabalhando, que eu não trabalho, sabe? Exatamente. Aí eu saio às 8 daqui, sabe? Às 10. Mas cara, é o horário que... fim de semana eu vou trabalhar 18 horas no final de semana, sabe? Então... É louco. É uma cobrança cultural muito forte. Sim. Demais. Isso é muito da geração mais antiga, né? Que a gente falou da... industrial, assim, quebrando né? aos poucos, né? Eu acho. Sim, a geração mais, né, bem mais anterior a nós tem essa coisa mais, essa cultura mais pesada, né? Aí a gente tá na migração ali, né? Na metade do caminho. E os mais jovens não querem trabalhar. E aí, quando eu digo que eles não querem trabalhar, é no sentido de quero ter benefícios, mas com pouco esforço. Querem um emprego. Quero trabalhar 3 horas de home office e o resto eu quero ficar no meu joguinho aqui, na TV, Netflix. Sim. Eu vejo a galera da TI ainda, quando eu atuava na área, era difícil, assim, achar profissionais mais novos que
quisessem trilhar aquele caminho de começar lá embaixo. O cara que abria a empresa no domingo, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava de TI, cansava de ir no domingo na empresa e lá abrir pro cara ir lá buscar a máquina, ou sabe, outro. Tipo, coisas assim que sábado de noite, madrugada, ligava, deu pau aqui, tu lá, sai, larga o que tá fazendo, vai lá, sabe? Pega a galera hoje, o cara nem tem o telefone, sabe? Não quer nem saber. É até uma ofensa isso. Né? Imagina. E se faz, cobra hora extra, né? Mas era tudo banco de hora, né? Nunca vimos dinheiro a mais por causa disso, né? É verdade. É uma geração totalmente diferente, né? É muito louco ver esse processo, assim, de... E não é muito... Bom, cara, as pessoas que nasceram em 2000 têm 22 anos hoje, né, cara? Tipo... 2000 eu lembro do bug do milênio, cara. Eu tinha um computador já em casa, né, cara? E como isso também vai modificando até as questões de sexualidade, né? Se a gente for parar pra pensar. Hoje, assim, o que eu vejo, por mais que seja uma geração mais desconstruída, né? Mais atenta, até a movimentos sociais e tudo mais. Sim. Em contrapartida... eu vejo que é uma geração muito hipersexualizada. No sentido de ser mais... Eu preciso mostrar. Ah, sim. E eu acho que a forma como é tratado isso hoje, né? Eu vejo que, tipo assim, esse dia eu tava conversando com uma pessoa e que tem filho pequeno, e aí... Ele tava comentando comigo, tipo, tem que cuidar, às vezes, a forma como eu falo perto da minha filha sobre isso, sabe? Porque talvez pra nós aqui né? Mas pra uma criança tem que ser diferente o tratamento, sabe? Principalmente quando tu fala... Eu disse, cara, eu entendo que existe toda essa movimentação de LGBTQ, alguma coisa assim, né? QIA+, sei lá, né? Mas que tem toda essa... A gente tem que respeitar, tem toda essa... A diversidade é muito maior hoje. Mas a gente tem que filtrar o que chega nas crianças, né? Quando a criança é pequena, ela não tem esse entendimento que a gente tem hoje, né? De tipo, são duas pessoas, sabe? Do mesmo sexo e tal, sabe? Mas, tipo, é a mesma coisa, tipo, cara, quando tu nasceu, como é que tu conta pra criança como a criança nasceu? Como nascem os bebês, né? Piada, né? Não, né? Tipo, é a história da cegonha, sei lá, qualquer coisa fantasioso, né? Lúdico, né? E às vezes eu vejo que como hoje parece que liberou muito, assim, a forma de expressão nisso. Tem um lado que parece que tá mais restrito, porque a gente tem que cuidar o que a gente fala, porque a gente pode ser polarizado. porque a gente pode ser cancelado total se a gente falar alguma coisa polêmica, né? Não pode falar nem palavra às vezes. Mais do que cancelado, pode ser processado. Mas também a informação circula muito mais rápido. E, cara, a criança hoje, 5 anos no tablet, cara, ela tem acesso, meu. Ela vai ver em algum momento, vai pular um anúncio dela, né? Exatamente. Por isso que tem pesquisa que mostra que a idade mais ou menos assim, de crianças, por exemplo, com acesso à pornografia, 9, 10 anos. Nossa. Se não menos. Caramba. Imagina. Primeiro contato com pornografia nessa faixa etária. É muito cedo. E aí, não, com certeza. E aí, óbvio que não é que seja colocado pra criança, não é que seja induzido a criança. Mas é justamente por estar ali no tablet, no telefone, né? Zapeando várias coisas. Daqui a pouco cai. E aí? Não, e aí é aquela coisa, né? Hoje tu olha um tênis, fica aparecendo o mês inteiro o tênis, né? Sim. Aí tu vê ali um anúncio, né? Qualquer coisa, não. Nós estávamos falando antes, né? Aumente seu pênis, fica o mês inteiro aparecendo um negócio pra ti daquilo ali, né? Então imagina isso pra uma criança, tipo, né? Aquilo fica recorrente ali na frente dela o tempo todo, sabe? E insiste. Cara, tipo, o celular às vezes não sabe que é uma criança que tá ali. Às vezes não. O celular não sabe que é uma criança que tá ali. Não sabe, né? Se usar os celulares dos pais, vai ter aquele histórico de coisas ali dentro, né? Ele vai saber se tu tem aquela proteção pra crianças, tipo, né? Mas vamos combinar, a maioria dos celulares de criança não tem essa proteção. Não tem.
Porque os pais pensam que é só entregar o celular para a criança. E que ela vai navegar no YouTube e tá tudo certo, né? Certo. E quando tu vê, ele tá lá no canal do Bolinha lá, né? Exatamente. No Xvideos já. E aí tu imagina todo o desenrolar disso, né? Sim, imagina. Que, querendo ou não, é uma espécie de um abuso, né? Pô, porque tu tá ali tendo contato com cenas explícitas, né? De sexo. Como que isso vai se processar na cabeça de uma criança? Eu confesso que pra mim, até eu acho difícil de entender tudo que tá acontecendo. Imagina uma criança. Imagina uma criança. Cara, do nada, assim, surge coisas novas que, ok, que nem o Duda falou, tem que respeitar, sabe? Isso não tá nem em negociação, né? Sim. Mas, cara, eu acho que é muita coisa, sério mesmo. Eu acho que é muita informação. E é muito... Eu acho que o extremismo dificulta as coisas, né? Tipo, quando é muito ao extremo, assim. Tipo, cara, a gente tem que... as pessoas às vezes não entendem também que, tipo, cara... Não adianta tu pegar o teu avô, cara, e tu querer mostrar pra ele que aquilo ali é assim... Cara, na época dele não era assim e não vai mudar o conceito dele sobre aquilo, sabe? Diferente de uma criança que já enxerga, né? Já olha da janela de casa e já vê um arco-íris. Já entende que algo é diferente, que se tem uma liberdade diferente, sabe? Do que naquela época que era muito mais conservador, né? Mas aí tá, só que eu acho que também é importante ter um pouco de conservadorismo, sabe? Porque esses tempos eu tava lendo alguma notícia, alguma coisa, não sei que fim levou isso, mas que estavam, tipo, avaliando a questão de banheiros públicos compartilhados, de serem, tipo, não ter mais a questão do... Feminino e masculino. Tá. Só que, tipo, eu tenho uma filha menina, sabe? E como é que eu vou ter certeza que numa festa ela vai no banheiro e não vai ter alguém lá que pode ser um travesti ou sei lá que termo que se usa pra isso hoje em dia, e que ela vai estar segura dentro de um banheiro, sabe? Não que fora do banheiro ela esteja, mas tu entende as sutilezas, as nuances do negócio? Ou não até que outra travesti vá fazer alguma coisa. Exatamente. Mas, de um modo geral, todos os públicos que vão circular naquele ambiente... né? Que é comum a todo mundo. Exato. Sendo que é um ambiente privado que vai falar de um momento íntimo. Né? Isso. Por quê, sabe? Precisa disso? Realmente precisa chegar nesse ponto, sabe? Pra mostrar que tem que ter respeito, que tu tem que absorver isso. Parece que se não precisa, se não se chega nesse ponto, não se tem respeito. Mas não é. Mas não é assim. Não é assim, sabe? Aqui eu tava vendo esses dias também que me chamou a atenção... que a gente tava comentando, eu e a Priscila, sobre a linguagem dos neutros, Sim. tipo, agora não é mais todos e nem todas, é todes. Tipo, não tem mais nada pra fazer, né? Foi a vida inteira assim, meu, e é o cara, é o positivo e o negativo, sabe? E tem uma crítica da língua portuguesa bem forte em cima disso. Sim, tipo, tu vai mudar todo o negócio pra te fazer o cara escrever minguxo ali? Não, tipo, e aí, assim, se fosse isso que garantisse exatamente, que teremos respeito e uma inclusão, ok, mas não é isso que garante. Não vai mudar nada tão significativo, sabe? Cara, não vai custar pro cara dizer todos ou todas, sabe? Sim. Ou botar entre parênteses, sabe? Tipo, cara... É uma sempre norma foi feito assim, portuguesa. é uma norma... É uma língua, exatamente. E não que foi criada não é um desrespeito, anos? Sabe? É isso que é o ponto, às vezes, sabe? Às vezes é tu conduzir uma coisa pra um cenário de desrespeito. Não, isso aqui é desrespeitoso porque tu não tá sabendo. Cara, não, sempre foi assim, sabe? Tipo, não era assim porque em desrespeito a alguma coisa. É um padrão, né? Tudo bem. Aí vão dizer, mas tem que mudar o padrão, tem que se adaptar, se moldar, ok. Mas, tipo, tem coisas que eu acho que às vezes é demais, né? O extremismo, assim, sabe? Sabe que tem um termo dentro da psicologia, da sexualidade, agora que a gente tem adotado mais, que não é nem parceiro nem parceira, né? É parceria.
Então, toda vez que a gente vai fazer uma avaliação, né, tá lá com o formulário bonitinho e começa a investigar, o correto, digamos assim, seria perguntar, tá, e tu tem uma parceria amorosa, tu tem uma parceria sexual? Só que isso, na frente de uma pessoa que tem nos seus lá 30, 40, 50 anos, soa estranho. Como assim? Primeiro que eu vejo, assim, que a pessoa nem entende do que eu tô tu falando exatamente. Aí o que eu faço, geralmente, né? Dependendo, assim, que eu vejo da idade da pessoa, eu conduzo as perguntas, assim, conforme eu entendo que ela vai entender que aquilo vai fazer sentido pra ela. Mas na maioria das vezes eu pergunto, tá, e tu, né, fulano, tem um parceiro ou tem uma parceira sexual, amorosa? Ok, né? Tipo... Ninguém se xinga, ninguém se ofende, tá tudo certo. Tá tudo certo. Exatamente. Mas eu acho que isso acaba gerando, às vezes, a gente quer fazer a coisa certa no sentido de incluir todo mundo, mas a gente acaba, acho que muitas vezes, dificultando ainda mais o processo. Vai faltar a sílaba do alfabeto pra incluir todo mundo, porque já tá 7, 8 letras ali, tu não sabe mais o que tá ali dentro. Mas o português já é uma língua complexa, sabe? Pra caramba, né? Se for comparar com o inglês ou com algumas outras línguas, já é um... Cara, já tem uma série de derivativos, né? Que vai longe. E sabe que, assim, ó, pra aspecto de psicoterapia, tratamento psicológico, assim, emocional, né? Que muitas vezes nem tem a ver com sexualidade, que tem a ver com outro dilema da vida da pessoa. Mas que ela já chega se enquadrando. Eu sou assexual. Eu sou, sei lá. Diz lá qualquer coisa, qualquer termo, dentro de todas as nomenclaturas. E aí a pessoa já chega se taxando e se enquadrando dentro daquilo. Para um processo de autoconhecimento. Mas ela já chega com aquela taxativa. E aí, dependendo de como o processo vai indo, a pessoa se fixa tanto naquela ideia daquela suposta identificação, que ela não se abre pra pensar em outras possibilidades. E eu nunca vou esquecer, assim, geralmente adolescente, né? Que eu não atendo criança, mas eu atendo bastante de adolescente pra cima, assim, né? Adulto jovem. E eles já chegam com essa nomenclatura posta, assim, não é isso aqui que eu tenho certeza que eu sou desse jeito aqui. E eu sempre digo assim, mas gente... Vocês têm, sei lá, 12, 13, 15, 17 anos, né? E tá tudo certo. Vocês querem se utilizar do termo para gerar uma identificação, né? Para vocês pertencerem a algum grupo, alguma ideia, tá tudo certo. Mas não fecha as possibilidades, porque daqui 6 meses vocês podem descobrir um outro estímulo, ver uma outra situação. E daqui a pouco vocês repensam e dizem, tá, mas eu acho que não é bem aqui que eu me enquadro, eu acho que eu me enquadro lá no outro. E daqui a pouco passa uma outra fase do ciclo de vida e daqui a pouco eu me identifico com outras coisas. Só que daí as pessoas já chegam, né, fechadas, né, taxadas naquela nomenclatura. Com rótulo já, né? Com aquele rótulo. E aí isso dificulta muito mais a vida e o autoconhecimento delas dentro desse processo todo. Então, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Exatamente. Esse é o ponto, né? Que a gente vive num mundo que a gente tem que se policiar a todo momento, né? Esses dias eu me peguei pesquisando sobre as siglas, né? O LGBTQIA+, acho que é uma coisa... Pra ver o que significava cada um deles, né? Porque eu digo, olha, eu sei... Eu parei no LGBT. Até o momento que eu sei até só os primeiros 3, o resto eu não sei o que é. E aí eu fui ler pra entender as diferenças de uma coisa com outra. Cara, às vezes é uma coisa muito sutil, assim, sabe? Mas, ok, criou-se mais camadas, assim, digamos assim, de que tu pode se enquadrar. Mas assim, pelo né? menos botaram mais agora, né? Então... Sim, então, tipo... é tudo aquilo e mais alguma coisa. E mais outras nomenclaturas. Aí não vai mais... Mas é... Não, mas eu sinto falta do que eu falei, principalmente no humor, assim, sabe? Tipo, hoje... Do tradicional, né? Sabe? As pessoas falavam as coisas meio sem filtro, mas não era por maldade, não era por ofensa, era por humor ou por uma, sabe? Esses dias me chamou a atenção, eu entrei num Instagram e aí tinha na bio da pessoa sapatona. Bem assim, tipo, cara, escancarado, sabe? Ok, tipo,
ela comunicou da forma que ela achou, sabe? Bem claro. Bem claro e nítido, Transparente, tipo, transparente, sabe? Tipo, justamente pra não ter erro, sabe? Mas às vezes daqui a pouco, como tu vai falar isso pra alguém, vai se ofender, sabe? Tipo, vai... Não. Pois é, e será que isso também não dificulta um pouco a questão de que nós estávamos falando antes de falar mais sobre isso, sobre sexo, sobre sexualidade? Será que isso também não é um fator que reprime um pouco mais ainda, porque as pessoas ficam cada vez mais pisando em ovos, Cheio de dedos, né? Pra falar sobre qualquer coisa, e talvez isso até pra falar sobre sentimentos nossos às vezes, né? Ou não. Eu acho que dependendo do contexto e da situação, sim. Reprime mais ainda. Porque eu sempre... Eu sempre, assim, ó, dentro desses anos de atendimento, o meu foco... Tanto que a minha linguagem, se vocês forem entrar no meu Instagram, a minha linguagem é ele e ela. Por quê? E eu sempre explico isso, né? Eu sempre tenho a necessidade de explicar para as pessoas, assim. Não estou excluindo nenhum público, não é isso que acontece. Porém, no meu consultório, naturalmente, entre aspas, né? Sim. Vem muito mais o público hétero, né? Casais hétero. E aí, a minha linguagem, né? Nas redes sociais e profissionalmente, vai ser uma linguagem mais voltada assim, mas não necessariamente que eu esteja excluindo. Fazendo uma exclusão. E de um tempo pra cá, vem modificando. Mesmo com essa linguagem, eu tenho recebido o público homossexual, principalmente homens gays, né? E aí é muito interessante, assim, até poder aprender um pouco, né? Claro. Que eu digo que eu super aprendo, assim, nos atendimentos a falar disso de uma forma mais leve. Porque eles falam, eles, né, os meus pacientes pelo menos, eles se chamam, né, porque eu sou gay. Sim. Né? Tipo, não usam a palavra toda delicada, rebuscada, né, homossexual. Não, eu sou gay mesmo, né? E aí trazem termos, assim, bem mais, eu não digo nem pejorativos, mas são termos menos cheios de dedos. Mais abertos pra falar deles, pra falar das vivências deles, pra falar da sexualidade deles, assim, sabe? Só que, óbvio, né, dependendo do contexto, dependendo de quem tá falando, dependendo do tom de voz, dependendo do termo que eu uso, isso vai soar muito agressivo. Então eu acho que isso é o que acaba também dificultando um pouco pra se falar dessa sexualidade de uma forma mais aberta, assim, né? Mas a questão do conservadorismo que a gente tava falando antes, eu vejo que é uma questão assim, que ok, vamos incluir todas as siglas, todas as nomenclaturas, tem espaço para todo mundo. Mas também tem que ter espaço pro pessoal que é conservador. Exatamente. Né? Porque não precisa ser uma briga, um conflito o tempo inteiro, medindo força, eu sou melhor, eu sou pior. Não, tem espaço para todo mundo. Então, às vezes eu vejo que, da mesma forma que, sim, do lado do conservadorismo tem uma ideia de querer impor, né, de enfiar goela abaixo um conceito. Tem. Do lado do pessoal das minorias, ou então do pessoal mais desconstruído, que eu falo, tem também um movimento de querer enfiar goela abaixo. E não é assim que funciona. Não dá pra ser extremo, né? Não dá pra ser extremo. Mas é bem isso mesmo. Acho que cada dia eu às vezes porque eu sempre fui mais pra sem filtro do que com filtro, né? E aí às vezes tu não se dá conta, sabe? Eu lembro, vou citar um exemplo esses dias. Esse pessoal da TI é bem sem filtro mesmo. A gente tava a Priscila às vezes me corrige, né? Fica inconsciente, sabe? Não é algo tipo, cara, eu sou uma pessoa que eu não me considero preconceituoso, sabe? Eu nunca tive, assim... Eu não faço diferença entre as pessoas, sabe? Por cor e coisas... Cara, não, sabe? Cada vez mais a gente aprende sobre isso, né? Mas eu, desde a minha criação, nunca tive essa distinção, assim... Principalmente com a raça negra, sabe? Cara, tem um monte de amigos, as pessoas pra mim são da mesma forma. Mas esses dias a gente tava num
lembro exatamente qual era o lugar que tinha docinhos, né? E aí eu falei pra Priscila, vou pegar um negrinho, né? E ela disse, brigadeiro. Sabe? Cadê o termo raiz? Não, e o termo raiz. Inteira foi assim, sabe? Não é preconceito, sabe? Não é. Eu também, eu conheço por negrinho. Negrinho, cara. Há 30 anos eu conheço por negrinho. Eu não vou chamar de afrodescendente, assim, entendeu? Não, Aí, brigadeiro, ok, brigadeiro. Tudo bem. Mas, tipo, foi inconsciente, sabe? Mas é total. E aí, mas às vezes tu fala algo assim e tem alguma pessoa ao teu redor que pode, né? Daqui a pouco pode se ofender e, né? Porque acha que tu tá sendo preconceituoso. Não é, sabe? É difícil às vezes tu lidar com isso, mas sabe? Aí tá, a gente vai ficando cada vez mais cheio de dedos pra falar sobre tudo. Porque às vezes os cancelamentos rolam nisso, numa má interpretação de uma coisa descontextualizada do negócio, né? O que tu mais vê na internet é isso, é recorte de algo totalmente descontextualizado e a pessoa cai em cima daquilo, né? Exato. Tipo, e aí, até o lance do Caio Castro ali, eu não acompanhei sobre isso. Eu não queria entrar nesse assunto, mas já entrando. Mas imaginei que fosse algo assim, eu não peguei o lance, sabe? Mas já entrando, o que eu vejo que, assim, dificulta mais ainda o fazer o recorte e jogar só uma parte na internet. Que é o que acontece, né? Além disso, o que eu vejo que as pessoas fazem? A gente já tá em vários processos de movimentos de desconstrução social. E aí, assim, eu tô tão bitolado com aquele processo de desconstrução. E aí eu tô vendo o tempo inteiro aquilo, né? No ar, assim, saindo pelos poros das pessoas. Sim. Que o primeiro termo que eu escuto, né? Vou usar de novo, bancar. Eu escuto um termo no meio de uma frase. E aí a sensação que eu tenho é que as pessoas desligam a chave da escuta, do entendimento, de analisar a frase completa e o contexto, e elas focam naquilo, e elas levantam a bandeira, e elas vão dar no meio daquilo. E aí vão puxar algo totalmente tendencioso para aquilo. Que às vezes o cara falou inconscientemente ou sem malícia, digamos assim, né? Mas aí no recorte pareceu malicioso, olha, né? Daí tu conduz para aquele lado. E pra mim, tudo normal até então, sabe? Jamais daria alguma polêmica, no meu ver, daquilo que ele falou. Da forma que... E foi bem isso, tiraram só o finalzinho ali. Só aquela parte. E lançou aquilo ali, aí cai né? Tipo, o cara tem uma relevância absurda, né? Sim. Aí se aproveita. Aí é óbvio que intensifica o negócio, né? E aí, claro, daí pega esse recorte, né? Desliga essa chave da escuta, pega esse recorte. E aí isso que tá sendo dito se conecta com uma dor minha, uma ferida minha. E aí eu tomo partido daquilo. E aí eu não ajo, eu reajo diante daquilo, né? Daí, como eu falei aquela semana, eu disse assim, se as pessoas pegassem essa dor que elas sentiram, se elas fossem levar para uma terapia, ia ser muito mais produtivo e proveitoso do que fazer todo esse movimento que foi feito. E pra mim, escutando, né? Depois eu fui, né? Mais um pouco, assim, escutar outras coisas que ele acabou falando. Fui, assim, analisar perdi tempo, assim, né? Sim. Pra analisar o comentário das pessoas. Eu fui atrás, porque daí, gerou uma indignação, assim, sabe? Porque as pessoas... É incrível. O discurso é em cima dos mesmos pontos, tá? E aí, isso até de colegas. E por isso que eu fui buscar um entendimento da coisa, porque daí me gerou uma indignação, assim. E aí, tu vai ver todo o cerco que se cria diante do assunto em si, da fala dele, pega em pontos que dói. Só que eu não levo aquilo pra um processo pra entender por que me dói. Eu vou reagir diante daquilo. E aí, como é um assunto delicado, né? Que já tá num processo de desconstrução social, vai gerar vai tomar uma proporção muito maior. Exatamente. Então, é querer apagar o fogo com querosene, né? Porque só incendeia mais ainda. E isso, cara, tu vê na política isso, tipo, nitidamente hoje, né? Tu não pode levantar qualquer tipo de bandeira que ou tu é esquerda ou tu é direita. É muito polarizado, né? Tipo, não existe tudo. Isso que tu falou de analisar, de ouvir, de tentar interpretar. Isso é bom, isso não é tão bom.
Não, ou é ruim ou é péssimo. Né? Hoje basicamente ou tu é Bolsonaro ou tu é Lula livre. Não existe um meio termo, não tem não sou nem esse, nem esse, Só não. que isso tá virando pra tudo, né? Sim. Tá ficando meio geral, assim, qualquer coisa é extremismo, Ou é né? 8 ou é 80. O meio termo não dá. É. Só que isso só piora, né? Uhum. Convivência. Por isso que a gente nunca relações. conseguiu ter uma política decente, né? Nunca conseguiu Conversar sobre. sobre ou... Vamos ou- pelo básico, relacionamentos decentes, né? É. São pessoas com exatamente. vivências e construções completamente Exatamente. diferentes, Exatamente. que muitas vezes vão estar tendo que lidar com a mesma situação, com o mesmo contexto, e não conseguem chegar num ponto comum. Uhum. E aí tu vai fazer o que com aquilo? Eu sou uma Às vezes pessoa você que não sabe gosta de política, sabe? Gosto de conversar, de debater, só que hoje eu não falo isso com ninguém. Vai saber o que vai sair daquilo, né? Eu vou falar um negócio, o cara vai me dar uma machadada na cabeça, sabe? Esses dias a gente tava numa roda de amigos e a gente entrou no assunto de política, né? Só e que aí, as pessoas cara, não meio conversam distribuído. mais. E aí que ia começar. Nós tava bebendo Ah, e coisa, isso foi, e falando. Cara, deu 15 minutos que nós estávamos no assunto Foram política. muito, então, foram Nós estávamos gritando na mesa, assim, sabe? Só faltava puxar a bandeira. Assim, calma, gente, então. calma, sabe? Eu tive que sair do assunto porque nós não ia pra frente, sabe? Sim. Sabe? Todo mundo dizendo a gente se ama, mas é porque assim. Calma, gente, calma. Tipo, Só uma conversa. sabe? É só uma conversa sobre política, mas é muito difícil, cara. É muito Tem difícil. mais, não existe mais. Porque a gente sempre toma partido de alguma coisa. Cara, uma coisa que eu vi que é fato. Pode se conversar sobre política, mas não pode ser bebendo. Porque bebendo não... Olha, eu pensei que bebendo até dava um pouco mais de tempo ali, né? Porque sobra, tu vai na hora. Não dá. Eu acho que... Eu já achava complicado o assunto política, sabe? Não é que eu não gosto de política. Eu sempre fui meio neutro, assim, na questão política, porque dá muito o que falar, assim, né? E são opiniões muito diferentes uma da outra, sabe? Pontos de vista muito diferentes. E eu vejo que rola muita... não tem aceitação de algumas coisas, né? Uhum. Então, às vezes, quando tu entra no assunto política, tu acaba perdendo amigos, sabe? Então, muitas por vezes isso é que eu melhor não evito, falar. sabe? Tipo, eu não gosto de falar de política por causa disso, porque gera muita discórdia. E aí tu acaba azedando o papo, sabe? Então eu evito, sim. Mas eu lembro que aquele dia a gente entrou, assim, a gente foi longe, assim. Pois é, e a gente tava, gente, vamos trocar o assunto, porque tá ficando Mas tenso. daí eu penso assim, né, tá? Não pode falar de política porque perde o amigo. Vamos falar de aborto, não dá, Não porque dá, perde o amigo. Deus o livre. Vamos falar de campeonato de futebol também não dá, porque Não. perde o amigo. Tá, mas vamos falar de quê, gente? Mas aí que tá. Exatamente. Aí que tá. De que a gente vai falar que não vai gerar discussão, briga, conflito, rompimento de relação? Falta muita paciência, né? As pessoas eu vejo que, cara, o futebol é absurdo, né? As pessoas se matam pelo futebol, né, cara? Sabe? É surreal, tudo, assim, a treta que dá no futebol, sabe? Cara, é um esporte, meu, sabe? É algo que deveria ser alguma coisa boa, né? Tipo, pras pessoas. Mas daí é aquele instinto de competição absurdo, sabe? Animalesco, Tipo, nossa. assim. Tipo, sabe? Eu sou gremista, mas, cara, eu gosto dos Colorado igual, sabe? Foda-se. Tá tudo certo. Certo, meu, sabe? Minha mãe é colorada, minha irmã, sabe? Meu cunhado, meu, são pessoas incríveis pra mim, sabe? Eu sou colorado, mas tudo certo, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né, cara? Mas ter essa rivalidade, assim, sabe? Por isso que eu sempre fui meio neutro no futebol também, assim, porque... Mas aí Priscila já é doente, né, cara? Tudo, né? Pois é, daí Aí não que tem tá. posicionamento. Aí que tá. Aí que tá. Aí quando tu se posiciona, daí é uma rebelião, né? Não dá pra abrir a boca. certo, né? Acho que a gente exercita o tempo todo a paciência, o filtro, né? Porque... tem que ser, né? Eu acho que um ponto que a gente não exercita ou exercita muito pouco é a aceitação das diferenças. Tá tudo certo, dá pra todo mundo conviver. Exatamente. Não precisa brigar. Não dá nada, só muda a cor.
Né? Então, se a gente conseguisse aceitar melhor as diferenças, né? Acho que o mundo e nós, né? Porque, como eu falei esses dias, nós dizemos que somos seres evoluídos, mas nós não somos evoluídos. Falta muito tempo aí, caminho pra gente poder evoluir. Então, assim, se a gente... Primeiro, o básico, se a gente aceitasse que podemos conviver diferentes, né? Diferentes pessoas no mesmo espaço, ambiente, eu acho que a gente ia dar um salto na evolução aí tremendo. Então, básico, aí, né? assim. Tem uma coisa que a gente ouviu bastante na pandemia, né? A pandemia vai nos tornar mais humanos, vai nos transformar, vai nos evoluir. Aí tu passou a pandemia, tu vê que tipo, tá... Piorou quase. Pra algumas pessoas piorou. Pra algumas pessoas piorou. Mas... Massa. Mas é isso aí. Isso aí. Fechado. Nossa, papo super legal aí. Vamos ver se a gente não vai ter que fazer uns cortes aí no meio. 2 horas conversando, olha. Não. Foi. Deu. Ih, dá pra gente ficar aí a tarde inteira. Não dá, né? Rende Assunto vai assunto. longe. Mas legal, obrigado novamente por ter vindo. Me chamem aí quando quiserem. Venha bater um papo, Vamos, tomar uns vamos cafés fazer a aí. versão 2. Pra quem quiser te conhecer um pouquinho melhor, faz o jabazinho. Fazer o jabá. Eu não sou muito boa em fazer jabá. Instagram. Bom, se o pessoal quiser, né, entrar em contato, mandar dúvidas, porque às vezes surgem umas dúvidas aleatórias, assim, umas perguntas, consumir conteúdo, porque, né, a gente sempre tenta prestar um serviço de qualidade aí, de passar informações de qualidade, né? Só ir lá no Instagram e procurar Stephanie, psicossexóloga, que vai encontrar. Não tem outro arroba igual, não tem outro perfil igual. E se quiser mandar mensagem, um oi, né? Fiquem à vontade que a gente troca uma ideia. Estamos aí. Legal. Estamos aí pra isso. Galera, valeu quem chegou até o final. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado e até o próximo. Não nos julguem, gente. Nós somos todos muito legais. Somos gente pessoas fina, boas. somos pessoas boas, né? Então, Isso aí. Isso aí. obrigado. Valeu. gente. É isso aí. Valeu.